Olá, seja bem-vinda, Alteza Executora. Mais uma live hoje, uma live surpresa. Eu vou deixar gravada para você assistir depois, mas se já vai assistir depois, essa live é sobre comportamento e gordura e a gente vai começar rapidinho sobre esse assunto aqui. A ideia é que esse papo seja rápido mesmo, porque a gente está aí nesse processo de construção desse conhecimento e você precisa saber exatamente de onde surgem, né, alguns problemas que você tem de modo geral, principalmente quando diz respeito a comportamentos, a qualidade de vida, a saúde. Então, pega os foguetes que eu vou passar aqui hoje nessa conversa sobre comportamento e gordura. Bom, vamos começar o nosso assunto de hoje entendendo como funciona o nosso cérebro. Exatamente isso. A gente tem que entender, e eu vou repetir isso muitas vezes para que você fique assim com esse conteúdo cristalizado, para você entender realmente a importância disso na sua vida. Você precisa entender que você tem uma região racional, que é o córtex pré-frontal. Essa região, inclusive, lhe difere de muitos outros seres vivos, de muitos outros animais. E esses animais são, digamos, inferiores a nós, muito por conta disso. Porque você tem o poder, através do seu cérebro, de tomar decisões baseadas na racionalidade e não exclusivamente nas emoções. Tá, vou abrir um parêntese. Quando a gente fala que nós somos superiores, significa dizer que eu estou sendo didática com você, tá? Porque o ambiente ele vai influenciar muito nessa superioridade. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Que se você, por exemplo, estiver no mar e precisar nadar, um peixe, uma baleia, um tubarão, ou seja, qualquer tipo de animal do mar, ele vai ser superior a você. Então, essa questão de superioridade da raça humana, ela é relativa. Isso depende do ambiente. Eu estou fazendo essa introdução enorme para que você entenda que a gente tem essa região da frente do córtex pré-frontal muito desenvolvida, que a gente usa pouco, mas que é muito importante que você entenda que isso nos diferencia dos outros animais, tá? E aí, o que acontece? Antigamente, mas muito antigamente, lá na época dos coletores, na época dos caçadores, dos nossos ancestrais, essa região, ela não era tão desenvolvida como ela é hoje, certo? Existia uma região aqui atrás que era já desenvolvida e essa região atrás era uma região praticamente que era utilizada para nos proteger. Ela era utilizada, inclusive, para nos causar estresse, porque quando você se estressa, você automaticamente liga ali um circuito de fuga, tá? Ou luta, ou seja, se você está lá caçando, se você está lá coletando e você vê algum tipo de perigo contra você, o que você vai fazer? Você vai correr ou você vai fugir, ok? Então, esse circuito bem dos nossos antepassados, a região aqui de trás do nosso cérebro, ela foi basicamente desenvolvida para isso, para nos proteger dos perigos do mundo. E para nos proteger dos perigos do mundo, a gente precisava ter esse estresse, que na verdade era aquele susto, né? Algo parecido, por exemplo, quando você está numa rua deserta, caminhando, e você de repente ouve alguns passos atrás de você. Automaticamente, você vai sentir o quê? Medo. E automaticamente você pensa, meu Deus, eu paro, olho para trás e vejo o que é, encaro o problema, ou eu simplesmente corro e fujo. É exatamente esse mecanismo, esse raciocínio que a gente tem quando a gente fala do trabalho dessa região aqui de trás do nosso cérebro, em especial da amígdala cerebral, tá? Neural, que fica aqui no nosso cérebro e não na nossa garganta, no nosso cérebro.
Eu tô falando sobre estresse porque o estresse, como surge o estresse, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje nessa live, que vai ser super rápida, tá? A gordura. Antigamente, a gente tinha essa questão, né, dos nossos ancestrais utilizarem o estresse quando precisasse, porque era uma forma de proteção. Entretanto, o que acontece é que hoje a gente utiliza e está vivenciando o estresse o tempo inteiro. Nós nos estressamos absolutamente por praticamente tudo. E nosso organismo, ele não está habituado para isso. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele não evoluiu para que nós conseguíssemos suportar esse estresse constante que é a vida moderna. O que é que eu quero dizer com você? Você não evoluiu, minha cara alteza, para suportar o estresse. O seu cérebro, as suas funções cerebrais, elas não evoluíram para suportar o estresse. E aí a gente entra exatamente na questão aqui da nossa live. Antigamente, a gente se estressava quando a gente precisava. Hoje, a gente se estressa por praticamente tudo. E aí que está o problema, certo? Uma vez que o nosso organismo, ele não é evoluído para suportar o estresse, a gente não sabe lidar com esse estresse. Então, digamos que você seja uma mulher que trabalha fora, né? E hoje em dia, se exige que a gente trabalhe muito, mais horas do que o nosso organismo estaria apto a trabalhar em função do ciclo circadiano, ou seja, da junção da noite com o dia. E aí você sai do escritório lá para as 10 da noite. As luzes do escritório estão todas acesas. Você entra no elevador, está tudo aceso. Uma luz artificial que é quase como a luz do dia. O que é que seu cérebro entende através, né, do seu globo ocular? Porque aqui no nosso globo ocular tem sistemas nervosos, células neurais. Entende que ainda não é noite. E aí muita gente estressa o organismo e chega em casa, não consegue dormir. Quando você não consegue dormir, Alteza, você acaba criando um comportamento estressor, certo? E a gente já falou outras vezes, e eu vou repetir aqui. Quando você cria um comportamento estressor, você aumenta o seu nível de cortisol, que é exatamente o hormônio do estresse. E o cortisol, ele acaba também dialogando ali com outro hormônio que se chama insulina. E você acaba aí desenvolvendo uma disfunção na sua insulina. Isso significa que você dormiu mal, você acaba criando aí um sistema maléfico com o cortisol e você acaba fazendo com que esse cortisol dialogue com sua insulina e você fatalmente vai acumular gordura na sua barriga. Então, a primeira coisa que você precisa entender que para reduzir a barriga, além de se alimentar corretamente, fazer exercícios físicos, é você moderar as suas emoções para que você consiga regular o seu estresse, certo? Estresse causa barriga, exatamente por causa desse caminho que eu acabei de listar para vocês. Dormir bem é muito importante. Então, se chega aí um determinado horário da noite, 6, 7 horas, que no Brasil ainda está, né, vai começar a escurecer, você precisa, rainha, começar a diminuir os estímulos de luz artificial, tá? Imagina lá, na época dos nossos coletores, caçadores, eles, quando começava a anoitecer, eles acendiam fogueiras. Então, o ideal é que na sua casa você comece a ter pontos de luz que emitem uma luz mais amarelada, uma luz de fogueira, para que o seu organismo ele entenda que ele vai precisar desacelerar. Quando o seu organismo, o seu cérebro, entende que você precisa desacelerar, a probabilidade de você dormir melhor
é muito maior também. Isso significa que se você dorme melhor, e alteza os seus níveis de estresse. E quanto menos estresse, menos gordura abdominal. Então, a região da barriga que é tão prejudicada por esse nível altíssimo de estresse, vai realmente começar a sentir os resultados dessa higiene do sono. Deu 6 horas da noite, começa a diminuir os estímulos de luz artificial que existe na sua casa. Começa a diminuir o ritmo, começa a diminuir realmente a relação que você tem com os aparelhos eletrônicos, tá? Para que você consiga adormecer, ter um sono de qualidade, porque é durante o sono que a gente vai aí regular os nossos níveis hormonais tão importantes para eliminar a gordura. Se você está com excesso de gordura, você pode sim estar dormindo mal. Isso é um ponto, tá? A Camila tá falando, o que mais me prejudica é isso. Tenho hábitos ruins de sono. Preciso mudar. Isso pode ser, Camila, treinável. Existe sim formas de você começar a fazer higiene do sono para que você consiga dormir melhor. No mínimo, se você não tem crianças pequenas em casa, bebês recém-nascidos em especial, 7 horas, tá? Se você tem bebês nascidos, recém-nascidos, o ideal é que você mantenha um horário de sono de 23 às 3 horas da manhã. Então, criar uma rotina aí com o bebê para que ele pelo menos durma de 23 às 3 horas da manhã, que é quando há uma maior síntese hormonal. O importante é que você saiba, Camila, que tudo é treinável. Agora precisa entender como funciona e executar. A outra questão relativa ao estresse é que a gente hoje, na nossa sociedade moderna, o tempo todo nós estamos aí recebendo vários estímulos. A gente já falou isso, eu vou falar de novo. E essa infinidade de estímulos, hiperestímulos, ela faz com que a gente fique muito agitada, que a gente não consiga ficar um tempo desacelerando o cérebro. O seu cérebro não vai parar, a não ser que você morra, faleça, né? Vá dessa para melhor. Mas ele precisa, às vezes, desacelerar. E como a gente está o tempo todo recebendo estímulos externos, a gente não consegue desacelerar o pensamento. Isso causa estresse. É por isso que vários estudos, eles recomendam que nós, principalmente hoje, na época dessa modernidade, né, em épocas de superestímulos, a gente comece a praticar a meditação para desacelerar o pensamento. Quando você desacelera o pensamento, você diminui os seus índices, né, os seus níveis de estresse. Comportamento e gordura. Veja que até agora eu falei sobre mudanças de comportamento. Dormir melhor, desacelerar os pensamentos com um pouco de meditação, tá? Onde é que eu acho meditação? Gente, no YouTube tá assim, ó, cheio de aplicativos e de passo a passo da meditação. Comece meditando com 3 minutos. 3 minutos, tá? Seguindo as orientações lá, mas comece, porque isso vai te ajudar muito a dar uma relaxada, a dar uma diminuída. Um outro quesito assim, muito importante, que paralelo ao comportamento, é que a gente, infelizmente, a gente deixou, né, de correr atrás da comida. Antigamente, os nossos ancestrais, eles iam buscar a comida. E mesmo quando eles começaram aí o processo da agricultura, eles cultivavam, iam colher, tinham toda essa relação de movimento. Hoje, a gente não tem uma relação que faça com que a gente se movimente para ir atrás da comida e a gente fica esperando muitas vezes a comida em casa ou compra as comidas prontas, né, no supermercado. A gente pede no aplicativo, o celular, ele praticamente eliminou o nosso movimento com relação à comida. E a gente fica no sofá esperando o mensageiro trazer a comida para a gente comer. Então, hoje a gente não busca mais a comida. O que aconteceu é que a tecnologia,
ela poderia nos ajudar e nos ajuda em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo que ela é a nossa amiga, ela também pode ser a nossa inimiga. Por quê? Porque a gente está cada vez mais na zona de conforto por conta disso. A gente não se movimenta. Como a gente não vai mais precisar caçar para comer, a gente não se movimenta, não faz atividade física, não faz nenhum tipo de exercício físico, tá? Isso, assim, é um problema. A gente precisa se movimentar. A gente precisa da atividade física. Então, a orientação: faça a atividade física se você não consegue fazer exercício físico. O que significa dizer? Se tiver que ir ao supermercado, vá andando. Se tiver que ir para o trabalho, que você pegue um ônibus ou um metrô, seja lá o que for, pule um ponto se for seguro para você. Pule um ponto e vá para o ponto seguinte para que você ande um pouquinho mais. Ou seja, isso se chama atividade física. Não é exercício físico porque não tem um cronograma, um planejamento. Mas pelo menos você vai dar os seus passos necessários durante um dia. O dia que cientificamente o mínimo... Bom dia, Denise! O mínimo seriam 10 mil passos por dia. E a gente não consegue dar 10 mil passos por dia. Porque a gente facilitou muito o nosso movimento. E, além disso, para fechar aqui, que talvez seja o mais problemático, principalmente quando a gente fala com relação à obesidade. Como hoje, antigamente, os nossos coletores ancestrais, né? Coletores seletores, eles iam caçar a comida. Só que eles só iam caçar a comida quando eles sentiam fome. Quando eles sentiam fome, eles iam caçar a comida. Então, o organismo, nosso organismo, ele foi evoluindo para a gente se alimentar quando a gente sentisse fome. Quando veio aí a agricultura, o cultivo, a gente está falando aí de 12 mil anos atrás, entre 12 e 25 mil anos atrás, a gente foi diminuindo essa janela de saciedade do nosso organismo. Por quê? Porque agora era mais fácil obter comida. A gente continuava comendo com as janelas maiores, mas não como a gente comia quando a gente precisava caçar a nossa própria comida. O que é que acontece hoje? O que acontece hoje é que, com a oferta de comida... Obrigada, Camila. Com a oferta de comida, você acaba diminuindo a sua janela de saciedade. Por quê? Porque toda hora você tem acesso à geladeira e toda hora você vai lá e belisca uma coisa. Se você quiser uma pizza, em 15 minutos a pizza está na sua casa. Se você quiser fazer um ovo frito, você vai lá e faz o ovo frito ou qualquer tipo de outra fritura. Então você diminuiu a sua janela adaptativa da saciedade. Você se sente saciada em mais tempo. Ou melhor, em menos tempo. Você se sente saciada em menos tempo. O que isso significa? Que a gente está comendo mais do que o nosso organismo consegue processar. Olha que interessante. A evolução do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso cérebro, ela nos levou a comer mais do que a gente precisa. E às vezes é difícil a gente controlar esta fome, que muitas vezes é uma fome emocional. Perceba, quando você vai beliscar alguma coisa, quando você vai comer alguma coisa, normalmente você está passando por uma situação de estresse, ansiedade, ou seja, não é uma fome fisiológica, natural do seu corpo. É uma fome emocional. Por isso que eu sempre falo para você que tudo está na regulação de emoção. Se você não percebe que todas as vezes que você vai beliscar alguma coisa, você não está com fome, você quer controlar uma outra característica sua que não a fome, você nunca vai conseguir realmente entender como funciona o seu organismo. Como é que funciona o meu organismo?
Então, anota essa que eu vou passar para vocês. Execução mesmo. A partir de hoje, você vai respeitar o ciclo circadiano, ou seja, a sua janela durante o dia, tá? Você vai mudar o seu comportamento. Primeiro, se alimentar sempre na mesma hora. Se alimentar de forma lenta, não coma rápido, e você vai se alimentar comendo, descansando o talher, voltando para a boca, descansando o talher e voltando para a boca. O seu café da manhã, ele precisa ser até às 10 horas da manhã. O seu almoço precisa ser entre meio-dia e 2 horas da tarde. E o seu jantar, você vai fazer o seu jantar se alimentar entre 18 horas e 20 horas. Todos os dias. Se você fizer isso durante pelo menos 30 dias, ao menos, e olha que eu não estou falando aqui em fazer dieta, em mudar sua alimentação, eu estou falando simplesmente em modificar o seu comportamento, que é pelo menos fazer as refeições de forma repetidas, sempre no mesmo horário, respeitando essas janelas de 8 às 10, café da manhã, de meio-dia às 2, almoço, e de 18 às 20 horas no jantar. Se você conseguir fazer isso durante 30 dias, eu duvido que se você não vai perceber uma diminuição nas suas medidas. E isso, gente, está relacionado com uma mudança de comportamento. Comer devagar é muito difícil para mim. Hábito. Tudo nesta vida é treinável, desde que você aprenda, absorva esse conhecimento e execute. Repetição. Perceber que você está comendo rápido e pelo menos as 3 próximas garfadas, eu vou comer devagar, mastigar, descansar o garfo, certo? E depois voltar a fazer a mesma coisa. É treino. Se você já está habituado a comer rápido, não adianta acreditar que isso vai mudar, que esse comportamento ele vai mudar de uma hora para outra, porque ele não vai mudar. Mas ele vai mudar sim, se você instalar na sua vida uma constância, repetição, treino, aplicação. Repetição, treino, aplicação. Certo? Gente, não sou eu, tá? Que descobri essa fórmula mágica. Isso está sendo desenvolvido por um nutricionista, neurólogo indiano. Ele pesquisou mais de 1000 pessoas. Ele pediu para essas pessoas simplesmente fixarem os seus horários de comida, certo? Sempre dentro desses horários que eu sugeri para vocês. Foram estudadas 1000 pessoas. 1000 pessoas foram acompanhadas através de um aplicativo que ele desenvolveu exatamente para obter essas respostas. E ele descobriu que as pessoas que respeitavam essas janelas de refeição, mesmo sem ter mudado a alimentação delas, ou seja, mesmo sem ter feito a dieta saudável, essas pessoas modificando esses hábitos dentro dessas janelas alimentares, elas conseguiram ter uma redução no peso e, principalmente, elas conseguiram manter o peso delas. Essas pessoas foram acompanhadas durante 1 ano, tá? Inclusive, esse estudo é um estudo recente. Se eu não me engano, eu posso consultar depois, foi feito há 3 anos atrás. É um estudo muito recente. Ele já está desdobrando para outros estudos, mas o que se verificou efetivamente é que as pessoas precisam apenas respeitar o ciclo circadiano. Por que eu falo para vocês comerem no máximo até as 20 horas? Porque você precisa se alimentar pelo menos 2 horas antes de você ir para sua cama, tá? 3 horas antes de você dormir, fechar os olhos e dormir.
Porque o estômago cheio, ele pode prejudicar o seu sono. E como a gente já falou no início dessa live, o sono, se você tem noites mal dormidas, você provoca uma disfunção hormonal que vai te causar estresse no seu organismo. Estresse é igual a gordura visceral. Gordura, principalmente a gordura, aquela que todo mundo ama, que é aquela do pé da barriga. Vocês entenderam a relação entre comportamento e gordura? Então prometam para mim que vai ver essa live de novo, que vai modificar pelo menos esse comportamento mínimo. Gente, essa orientação que eu dei para vocês, eu só dei para as minhas alunas dentro do ambiente de executoras, tá? E coloquem em prática. Se vocês mudam o comportamento de vocês, vocês conseguem efetivamente obter excelentes resultados, tá? A Cami tá falando tapa na minha cara. Pois é. E mais uma coisa, se você assistiu até o final essa live, eu gostaria que você comentasse. Cami, comenta aí nessa live, eu vou deixar salva quais foram os insights, as ideias, as luzes, os foguetes que você pegou dessa live hoje. Porque você aproveita e já faz um resuminho aí para quem assistir depois. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Estava muito ansiosa para fazer essa live. Amanhã eu vou voltar aqui no mesmo horário, 20 minutinhos, tá? Pra gente continuar com outro papo com relação à qualidade de vida, saúde, boa forma e neurociências. Perfeito? Amanhã a gente volta. Foi rapidinho hoje, né? Um beijo, altezas executoras. Quero todo mundo executando aí o exercício que eu deixei hoje. Quem chegou depois, assiste depois a live e veja com calma. E quem está aqui até agora, comenta aqui embaixo, que eu vou deixar a live salva, quais foram os insights que vocês tiveram. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Cami!